Aí decidi começar a trabalhar com consultoria, claro, é o caminho mais rápido, e eu comecei a fazer muito projeto onde eu tinha que assinar. Eu não operacionalizava, eu fazia todo o projeto, assinava o projeto, mas eu não podia executar porque eu não tinha experiência de campo. Ah, entendi. E a minha experiência de campo acabou indo sem receber. Eu ia para campo, muitas das vezes, não na empresa que eu estava trabalhando, com outros amigos que tinham feito cursos juntos, para poder aprender aquilo, ganhar experiência. Isso foi muito bom para mim, porque depois eu comecei a entrar em consultorias maiores. Então, eu comecei numa consultoria que prestava suporte para empresas grandes, Banco Safra, Banco Pan-Americano, Telia Norte. Mas isso era tudo mainframe, não era? Não. Não? Já era um Windows NT. Já era Windows NT ou Network. Ah, tá. Ou Network. Como as empresas elas tinham os mainframes e tinham as tecnologias RISC com o SAP, e o SAP é muito caro para aquilo, porque eu tenho que comprar muitas máquinas para fazer cada uma função, como eu expliquei antes. No NT não, no NT eu já tinha um servidor onde eu tinha um proxy server, eu tinha DHCP, eu tinha todos os serviços de rede, de infraestrutura nativos. E tudo que eu gostaria de fazer a mais, eu podia fazer instalação nele. Ah, mas eu preciso de um outro servidor. Você precisava de um outro servidor por causa de capacidade. Porque naquela época assim, não tinha espaço físico. Não tinha. A gente trabalhava com 4 megas de memória, era um absurdo. Com 1 GB eu fui mexer com 1 GB de memória quando eu tive uma máquina de game. Que eu tive, nossa, eu vou colocar 2 GB de memória. Eu lembro que eu comprei um computador, aí eu coloquei um HD que tinha 1 GB. Eu tava me sentindo o máximo. Aí meu irmão apareceu com um MacBook que tinha 3 GB. Eu falei, tenho 3 vezes mais. Tem 3 vezes mais do que eu tenho. Olha, eu montava HDs desse tamanho, assim, com 32 megas. Era parecia uma gaveta dessas olha como é que eu, mais uma coisa de velho agora. A gaveta de toca-disco de carro. Nossa. Dos Cougar. Meu primeiro carro era assim. Não é de toca-disco que ele tá querendo falar, ele tá falando de fita cassete. O TKR, que tinha... Eu tinha um Cougar que embutido nele tinha um equalizador. Então você tinha que tirar 2 gavetas e carregava e colocava onde você ia, colocava em cima da mesa, colocava na chapelaria das baladas. Não, se fosse hoje... Assim, eu tirava, porque eu tinha medo do pessoal roubar, né? Não, mas se fosse hoje, você sai com um negócio desse daí para o motoqueiro. Para na hora, para o motoqueiro, passa aí. Eu entrei nas consultorias e de lá para cá, eu comecei a ver que as consultorias elas ganhavam muito dinheiro em cima do meu trabalho. Primeiro por causa da assinatura, que valia muito mais. Então a gente tinha contratos gigantes e eu recebia um percentual muito baixo. E eu não podia executar aquele trabalho, estava trabalhando de graça para poder ganhar experiência de campo. E eu comecei a trocar as consultorias, eu trabalhei na Alternativa, um monstro de consultoria. Mas você acompanhava os projetos, né? Você Sim, desenhava o projeto, mas acompanhava. Eu fazia assim, eu desenhava todo o projeto do que tinha que ser executado, até de cabling, que é a parte de passar cabo, tudo. Então eu fazia também, quais eram as necessidades, quantidade de pontos, cabeamento estruturado, o que precisa, o que não precisa, categoria. Planejamento completo. Completo. Né? Fazia a parte de orçamento, de compra, qual que é o meu custo, para eles poderem precificar em cima do custo que eu passava. Era bastante disso. E aí eu acabava fazendo serviço para eles de rua, técnico de informática. Vamos no Banco Votorantim, porque uma estação de trabalho parou de funcionar. Por que parou? Porque soltou o cabo coaxial de trás de uma placa de rede. Aí você vai lá para poder pregar, nossa, mas o conector tá ruim, é conector T. Pô, vamos tirar o conector, vamos fazer de novo. Não, e normalmente soltou porque o pessoal passou varrendo e roscou. Passa varrendo. Eles decidem fazer um remanejamento de mesa, esquece que o cabo tá ali, o cabo tá esticado. Puxa tudo, o cabo estoura. Vê um cabo que tem um terminador, fala, o que é esse negócio no cabo? Deve ser defeito. Vamos tirar. Às vezes não funciona. E comecei com isso. Aí quando chegou a tecnologia UTP, cabo de cobre, né, com 4 pares, eu já tinha trocado de consultoria, estava numa outra consultoria, que eu entrei inclusive também para poder assinar projetos Novell. E tinham clientes menores, mas eu pude ter a oportunidade de somente eu ir para campo. E isso foi muito legal, porque a gente fez muita rede. Muita. O nicho de mercado dele era um software de laboratório, de diagnóstico. Então tinha Bioclínico, na época, Hospital 9 de Julho, Albert Einstein, tinha Ferdinand e Ross, tinha várias coisas. E ele também ia para o lado jurídico, por uma questão cultural dele próprio, né? Do dono da empresa, né? E, enfim, ele tinha também jurídico. Explica esse lado jurídico. Por que ele ia... Para que precisava esse lado jurídico? O software dele era um software de gravação. Então, você podia gravar um áudio e já colocar no aplicativo. Depois você ouvia esse áudio novamente e ele transcrevia o que você falava para um texto. Né? E para o advogado isso é muito legal. Né? Então, o software dele trabalhava com rede Novell. Entendi. Achei que ele estava fazendo alguma coisa para proteger os laboratórios. O software também era usado para o pessoal jurídico, porque o advogado ele começava a falar, né?
gravar aquele áudio, depois ele passava o áudio, o próprio sistema ouvia o áudio e transcrevia. Isso é bacana. E ele só corrigia. Para escritor que consegue gravar. Era a gente estava falando com um escritor era aqui. Muito legal. E ele costuma gravar. Eu não consigo. Eu pego o gravador para gravar alguma ideia que eu tive e não sai. Não sai nada. Agora ele consegue gravar. Aí seria legal, porque você grava e sai escrito, né? Tem bastante gente que usa isso, né? Então. O pessoalzinho coaching gosta muito disso, né? Viver com o microfone ligado, gravando coaching, um monte de ideias. Coaching anda meio mal visto, né? O coaching. Eu fiz coaching uma época. Tenho muito da base de gerência. A minha parte de gerência de projetos, né? E inteligência emocional não tem a ver com PNL, pelo amor de Deus, mas ela está envolvida com isso. Então, eu sou um cara muito motivador, eu gosto de explicar muitas coisas para os usuários, falar com o meu cliente, eu gosto de fazer analogias para que o cliente seja inserido no que eu estou falando da tecnologia, dentro do ambiente, do core do meu cliente. Então, eu tento fazer esse tipo de trabalho e fazer com que, muitas vezes até assustando, né? Usando um pouco de inteligência emocional do meu cliente, assustando ele para que ele, olha, você não está assim tão simples. Essa avenida não é tão larga, né? Você tem isso. Então, voltando isso para o ambiente de rede, fala assim, olha, você não está totalmente seguro, não é? Porque você tem uma questão com o seu usuário. O usuário ele tem que andar lado a lado com a segurança. O meu ombro de segurança termina quando dá a volta em todos os usuários e volta nesse outro ombro. Porque você tem que passar essa política de segurança para os caras. Olha, você tem que ter formas de auditoria. Caso aconteça alguma coisa, se essa segurança, um elo desse falhar, né? Então você tem que ter isso em mente. E eu começo a provocar sustos. E esses sustos eu gosto de dizer que são necessidades. Eu gero necessidades no meu cliente com que é como se fosse oxigênio. Ele não consegue mais respirar se ele não tiver aquilo.